Agora é hora de entrevista. Aqui no Nordeste acontece. Eu recebo no estúdio o secretário estadual de tributação, André Horta. Secretário, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Secretário, foi divulgado um dado que chama, no mínimo, muita atenção. 1 bilhão e 200 milhões de reais de sonegação no Rio Grande do Norte no ano de 2016. O que ocorre, secretário? Onde é que está o ralo que esse dinheiro está saindo como sonegação? Esse valor, Ana, ele é o resultado da aplicação da alíquota média brasileira de 23%, que se estima, né, tem 4 pesquisas principais sobre sonegação, e o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional fizeram uma média dessas pesquisas e encontraram esse número, essa cifra de 23%. Então, como se estima aí que seja em torno de 500 bilhões de reais ano, 2016, né, a sonegação, adaptando ao Rio Grande do Norte, adaptando a receita do Rio Grande do Norte, 23%, daí algo em torno de 1 bilhão e 200. Secretário, essa sonegação que ocorre no Rio Grande do Norte, o senhor consegue identificar, são as grandes empresas, é o cidadão comum que está cada vez, digamos, mais preocupado em tentar não pagar impostos? De onde vem? Ela é bastante disseminada, né? Não tem um lugar específico. Aliás, se a gente soubesse que tinha um lugar específico, porque ela nasceu aí em cima. Né? Então, ela é bastante disseminada. Mas é um número que muito preocupa a gente da área tributária, né? E eu sei que isso é uma preocupação para a imprensa também, né? Porque a gente vê uma ênfase, Ana, um pouco maior na corrupção depois que o dinheiro entrou nos cofres públicos. E uma comparação entre o que entrou nos cofres públicos que é desviado e o que não entrou e é desviado antes, isso é uma proporção de 7:1. 7 vezes mais é sonegado do que é desviado depois de recolher os cofres públicos. Ou seja, a corrupção por sonegação é 7 vezes maior do que a gente chama propriamente dita, né? Por que isso? Evidentemente porque quando entra nos cofres públicos a quantidade de controle é maior, né? Antes de entrar é mais difícil, né? Então, assim, a gente tem uma tendência maior nisso aí. Então, por que é que o problema social, por que é que o problema de receitas maior não recebe a mesma atenção que o problema de receitas menor? Então, isso é uma preocupação, eu tenho certeza, da imprensa e é uma preocupação dos fiscos também, da gente não conseguir conversar com a sociedade sobre esse assunto com a clareza que ele precisa. Mas, tanto a Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte como o seu programa estão, a partir de hoje, isentos disso, porque está aqui conversando com o espectador. Expondo, né, secretária, essa preocupação de recursos que poderiam entrar e poderiam, obviamente, serem direcionados para essas sequelas que tem o Estado Potiguar. Perfeito. E para sair da crise, investir e colocar a economia para andar, né? E melhorar os serviços, melhorando os serviços, a gente libera a renda do contribuinte, do cidadão, e a gente faz com que essa renda vá circular na própria economia, né? Essa é a pretensão do Estado. Secretário André Horta, repactuação federativa, um termo extremamente técnico, mas que na prática representa mais recursos para o Estado. Um termo tabu para o governo federal que começa a acenar. O que muda para o Rio Grande do Norte se de fato o Executivo Federal fizer e concordar com essa repactuação federativa? Explicando para o espectador, né, a repactuação federativa é assim, existe um bolo de receitas que é recolhido para o município, para a União e para os estados, né? Todos esses impostos são essas receitas que os estados dispõem. E a União fica com a maior parte delas, e os estados e municípios com menos. E ao longo dos anos, a União foi aumentando o seu bolo e, relativamente, os estados e municípios foi reduzindo. Então, o que a gente encontra agora é a possibilidade de dividir melhor isso aí, colocar uma quantidade de receitas maior para os estados do que as responsabilidades que eles possuem efetivamente. Você vê aí quantos estados estão com problema no Brasil hoje de atraso de salários, de pagamento de fornecedor. Você não vê isso com a União, né? A União está bem fornida de receitas, a União não tem esse problema de balanço, né? E nós temos esse problema de balanço. Aproveitando o seu programa Nordeste Acontece, os governadores do Nordeste, né, colocaram esse pleito, dia 5 de abril, na reunião, numa carta de Fortaleza, né, que eles tiveram em Fortaleza. O governador Robson foi quem levou, né, esse pleito para essa reunião de governadores, e os governadores abonaram esse pleito, se tornou um pleito de governadores do Nordeste, né, redividir as contribuições sociais que hoje são concentradas na União, e ninguém discorda que tecnicamente os estados devam usufruir de uma parte dessa arrecadação. Mas a questão é que isso é sempre adiado.
E agora, hoje, o governo federal falou que tem intenção de discutir isso. Ele deu determinadas condições, mas ele disse que tinha intenção de discutir. Então, ter colocado em cima da mesa esse pleito dos governadores do Nordeste, eu acho que foi um grande avanço para o Estado. Secretário, o senhor acha que pode ser a redenção para os estados que passam uma crise gravíssima? E aí eu me recordo não só do Rio Grande do Norte, mas, por exemplo, o Rio de Janeiro está numa situação muito mais delicada. Pode ser a redenção para os estados? Ana, é impressionante como a população não sabe, né, assim, que existe uma solução apresentada pelos estados. Isso foi aprovado no Concefaz, no Conselho Nacional do Secretário de Fazenda. Isso foi submetido à Conceplan, foi aprovado por unanimidade no Conceplan. Foi submetido ao CONSAD, Conselho Secretário de Administração, foi aprovado no CONSAD. Isso é unânime com todos os secretários do país. E os governadores do Nordeste agora já estão encampando isso aí. Imagine que a divisão do bolo, né, prevista nesse Fundo Federativo para a Previdência, nessa repactuação federativa, para o Rio Grande do Norte era de 2 bilhões. Resolvia completamente a questão do Rio Grande do Norte. Mas pense o estado do Rio como o Rio de Janeiro, que já está um pouco mais à frente na crise. O Rio de Janeiro resolveria seus problemas em mais ou menos 3 meses e meio. Então, imaginar que você tem uma solução de curto prazo, né, para essa crise dos estados, né, é muito importante. E é muito importante que a população saiba que existem formas de se fazer. O que precisa é vontade política de se resolver isso aí. Você já viu, na verdade, uma omissão do governo federal em separar o problema dos estados dos cofres federais, não é, secretário? Eu acho que há uma divisão de concepção de macroeconomia, né, de como é que se faz uma economia reagir, né? Talvez essa proposta do Nordeste seja um pouco mais heterodoxa, né? Talvez o Nordeste esteja insistindo no fortalecimento da demanda, ou seja, de recuperar a renda da população para a economia se recuperar, né? E o governo parece ter um enfoque um pouco mais na oferta. O governo quer enxugar, né, todas as despesas para poder a economia funcionar. São visões diferentes, né, de macroeconomia, mas eu espero que a gente chegue aí a um patamar de negociação que seja bom para o Brasil todo, especialmente para o Nordeste, especialmente para o Rio Grande do Norte. Secretário, rapidamente, como estamos de arrecadação em 2017? Em 2017, seguimos com equilíbrio em relação a 2016, né? Então, 2016 foi um ano muito bom, mas só que a referência de 2016, que teve um ano que teve crescimento real de arrecadação, enquanto a União teve queda, nós tivemos crescimento real. Então, foi bom, foi um ano muito bom. Apesar da crise, das dificuldades, a gente tem essa recuperação. Só que Ana, ele se comparou com 2015. E 2015 foi um ano de profunda queda, né? Um dos maiores quedas que o Rio Grande do Norte já teve em termos de arrecadação. Então, esse equilíbrio que ele está em 2017 em relação a 2016, né? A gente está praticamente empatando, né, com a inflação, ou seja, não está tendo nem um crescimento muito grande, nem uma queda muito grande. A gente conversou aqui no estúdio com o secretário estadual de tributação, André Horta. Secretário, obrigada, boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Nordeste Acontece fica por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band e nosso próximo encontro amanhã, nesse mesmo horário. Ótima noite para você.